All aboard the night train. Era a lua que me amava na noite do pouca terra e me dizia então só para o vapor desta guerra, que assim como tu rolas como quem não quer parar, segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Olá a todos, comunidade ferroviária, profissional e entusiasta, amigos do canal. Sejam muito bem-vindos à nossa rubrica Todos a Bordo, vídeo número 5. Hoje dou-vos a conhecer o Centro do Património da cidade de Crewe, o equivalente à cidade do entroncamento, com a diferença que os fenómenos não são relatados na língua de Camões. As suas instalações foram inauguradas por Sua Majestade Rainha Isabel II, acompanhada do seu marido Duque de Edimburgo, no longínquo ano 1987. Tempos de outros reinados, pois pré-coroação de Sua Majestade Rei Carlos III só se falava noutra monarca no trono há 70 anos e agora há menos de 6 meses. Esta pequena secção museológica encontra-se no extremo norte da estação ferroviária de Crewe, em plena bifurcação tridirecional chamada Crewe North Junction. O espaço que outrora era parte do complexo fabril e de manutenção de material circulante ferroviário aqui da cidade, passou a ser casa do património da mesma, fortemente associado à história ferroviária, pois foi essa indústria que tornou o que eram campos de cultivo no importante centro fabril responsável por empregar milhares de pessoas, apesar de hoje Crewe ser uma sombra do que era no que diz respeito à sua posição como empregador do setor secundário, bem como na importância que perdeu como triagem de mercadorias e interface para serviços com origem e destino aos mais remotos pontos da nação. No entanto, ainda mantém um importante fluxo crucial na logística britânica, que depende fortemente da ferrovia como elemento dinamizador. Ainda antes de entrarmos nas instalações do museu, deparamos com o icónico comboio APT, Advanced Passengers Train, do qual vos irei oportunamente falar mais em detalhe no outro vídeo. Trata-se da mais espaçosa e emblemática peça da exposição permanente, que aqui se encontra sensivelmente desde o início da atividade do museu, que não deixa indiferente os passageiros dos comboios com origem ou destino a norte da estação de Crewe. Mais ao lado situa-se a recepção e bilheteira, que tem no seu interior um simpático e prestável membro voluntário com a tarefa de receber visitantes e cobrar a simbólica quantia das entradas e contribuições doadas por estes, com o objetivo de ajudar a manter o museu. Reparem numa das 4 águias que se tornaram na mascote da cidade. Uma passagem de nível, quando aberta, passa despercebida e tem a função de proteger a linha de caminho de ferro de miniatura, com uma rede de 600 metros e 2 estações, circulada por um comboio tracionado pelas locomotivas diesel residentes ou, ocasionalmente, locomotivas visitantes que incluem tração a vapor. O espaço de exposição interior está munido de uma área de merendas, sendo muito dinâmico sob o ponto de vista da variedade do que lá se pode encontrar exposto de tempos a tempos. Para complementar essa ambiência, existe uma plataforma muito curta para o embarque e desembarque de tripulações de comboios que aqui entram com alguma frequência, em especial durante a época quente do ano. Pois nestas instalações museológicas é também dado o apoio logístico a locomotivas diesel ou vapor preservadas no ativo, que aqui fazem escala em Crewe no início ou fim de uma excursão, ou simplesmente permanecem durante uma marcha entre núcleos museológicos, pois a localização geográfica deste centro ferroviário é bastante estratégica ao longo do corredor ferroviário mais importante e movimentado da Grã-Bretanha, a West Coast Main Line, que liga Londres a Glasgow. Felizmente já tive a sorte de observar do exterior algumas das mais famosas locomotivas do país e até do mundo receberem aqui atenção nestas instalações, incluindo o Flying Scotsman e Tornado. A última que um dia, durante uma deslocação minha ocasional a Crewe e ainda no interior do comboio que me trouxe de Manchester, foi de imediato motivo para que me deslocasse até às instalações, com esperanças nulas de que fosse permitida a entrada, pois estávamos em abril, fora da época quente, a um dia de semana, alturas de encerramento ao público, mas durante as quais decorrem trabalhos nas oficinas e manutenção do espaço até à reabertura por volta da primavera. Os portões estavam abertos e fui convidado a entrar. Foi simplesmente maravilhosa a proximidade e dimensão de uma das mais novas locomotivas de tração a vapor construídas no mundo. Recordista de velocidade na sua categoria em meio século e protagonista da série Top Gear Challengers, na ocasião da corrida de Londres a Edimburgo na East Coast Main Line, o eixo ferroviário Intercity paralelo ao que cruza esta cidade do lado este, cujos oponentes da locomotiva foram uma moto Vincent Black Shadow e um carro Jaguar XK120, contemporâneos da classe de locomotivas a vapor A1 da década de 1940, como esta construída para o bloco geográfico London and North Eastern Railway dos Big Four.
Sugiro-vos que vejam o vídeo número 4 a partir do link na descrição do vídeo, porque haverão inúmeras referências a esses blocos por força do património exposto neste centro. Uma vez nas instalações, registrei vídeo o mais que pude da locomotiva na sua mais recente decoração British Railways Apple Green, muito semelhante ao Brunswick Green, decoração com a qual conheci a locomotiva da primeira vez que a vi na cidade de Glasgow em 2011, o mesmo esquema que ostentou quando concluída a sua fabricação no ano 2008, de modo a ressuscitar a classe originalmente constituída por 49 exemplares, mas que infelizmente nenhum dos quais foi preservado. Outra das classes que também tive a oportunidade de ver neste museu durante semelhantes circunstâncias foi uma locomotiva da classe 6P Jubilee, construída pelo antigo bloco geográfico dos Big Four LMS, London Midland and Scottish Railways. Mas este encontro foi já num dos dias de abertura ao público. Chegou aqui a crew em preparação para uma excursão compartida da relativamente próxima cidade de Liverpool no dia seguinte. O facto de ter estado acesa, o termo técnico emprego para dizer ligada ou operacional, atraiu os visitantes que se encontravam no centro, embora o clima típico britânico de alguma nebulosidade e bastante vento não convidasse a banhos. O Exhibition Hall, principal pavilhão da exposição, ao longo do ano acolhe eventos não necessariamente relativos à temática ferroviária, tal como festivais, encontros e festas privadas do género casamentos, importantes fontes de angariação extraordinária de fundos, bem como uma oportunidade também de divulgar o espaço à comunidade alheia ao hobby de ferrovia. Ostenta no seu interior, entre outras peças, uma locomotiva elétrica da classe 86, outrora veterana em servir a sua cidade natal, Crewe, ao longo do corredor ferroviário Londres-Glasgow. É um exemplar estático permanente que proporciona ambiência e nostalgia simplesmente fantásticas, devido à proximidade física, sem barreiras, à semelhança de todo o material circulante exposto no museu. Uma particularidade interessante é a possibilidade de se observar o mundo ferroviário nas mais variadas escalas num só espaço. Para além do anexo edifício das oficinas, os restantes 3 edifícios do recinto tratam-se de signal boxes, ou se preferirem postos de controle de sinalização ferroviária. Crewe Station A é o mais pequeno. Outrora controlava os movimentos de uma das plataformas da estação de Crewe. Após o seu encerramento, a exploração em meados de 1980 foi trasladada para a sua atual localização. Próxima desta encontra-se Exeter West, uma estrutura em madeira propriedade do grupo com o seu nome. Foi salva da demolição na década de 1980, a quando da ressinalização da ferrovia que serve a cidade de Exeter, a milhas de Crewe, na região sudoeste de Inglaterra, e foi miraculosamente transportada peça a peça para ser erguida como se de uma construção Lego Technics se tratasse. Mencionei este tipo de construção Lego pela minuciosidade de peças que compõem as réplicas dessa marca, como poderão ter percebido. O objetivo deste grupo de amantes dedicados da ferrovia, que tornaram possível a sua reconstrução, foi precisamente abrir portas ao público e recriar o mais realisticamente possível o funcionamento de um posto de controle de sinalização ferroviária na era do vapor. Atualmente, um número considerável destas estruturas, ainda ao ativo, são responsáveis pelo controle de longos quilómetros da rede ferroviária britânica, só para terem uma ideia. Uma grande parte destas estruturas foi desmecanizada, embora ostentem alavancas que já não puxem cabos nem movam roldanas, atuando somente circuitos eletromecanicamente, tornando-se o seu manuseamento muitíssimo mais leve da noite para o dia, pois a resistência de puxar cabos é inexistente comparativamente ao propósito para o qual foram projetadas. Nos casos mais radicais, as mesmas foram removidas e instalados painéis de diagramas, uma tecnologia que data da década de 1960, adotada com a introdução da informatização ao controle de tráfego ferroviário. Uma forma de prolongar a vida destes postos, embora nem todos tivessem tido a mesma sorte e fosse ditado o seu fim. Mas Exeter West foi uma entre várias exceções, graças à ação e dedicação incansável de voluntários dedicados, muito mesmo. Estão todos de parabéns. De modo a simular o progresso de comboios e estabelecer uma interface entre postos, os voluntários da Exeter West Signal Box adquiriram uma carruagem tipo Mark II, retirada do ativo à semelhança de muitas outras do seu tipo, que foi adaptada e munida de blocos de instrumentos conectados por cabelagens elétricas aos equipamentos equivalentes no interior do posto de sinalização para que as comunicações e despachos de movimentos sejam correspondidos. O semáforo mecânico ativo foi aqui instalado no exterior de modo a complementar e exemplificar o seu funcionamento. E pelo quadrante posicionado quando indica estrada livre ou verde como equivalente na ausência de luz diurna, já estão a ver quem projetou também a estrutura, bem como o seu semáforo. Isso mesmo, o bloco geográfico Great Western Railway dos Big Four.
pois a ferrovia de Exeter localiza-se no condado de Devon, no sudoeste inglês, ou Grande Oeste. Por fim, o último edifício parte da área da exposição. Trata-se do bastante popular antigo posto de controle ferroviário Crewe North Junction, o único que se mantém na localização original como testemunha do que foi o passado deste espaço. A estrutura, que data do ano 1940, foi construída em cimento super reforçado para resistir a um possível bombardeamento aéreo no período hostil da Segunda Grande Guerra, durante a invasão nazi. Ostenta 2 pisos e foi já em preservação construído um terraço panorâmico. No seu interior, agora ampliado no piso térreo, de modo a acomodar mais instalações de apoio, tem, entre outras, WCs, um bar, loja de recordações, sala de teoria e visualização de vídeo, bem como espaços multiuso que albergam maquetas e equipamento de sinalização preservado. Um inúmero e vasto espólio que delicia os amantes da ferrovia e nos faz viajar no tempo. No entanto, a mais espetacular peça deste posto de controlo encontra-se no segundo piso e exibe o brio como foi mantido todo o equipamento original, que até ao ano 1985, a quando do encerramento da exploração. Era designado para controlar os movimentos da estação de Crewe e seus limites norte-sul, à exceção de uma das plataformas como anteriormente referido, e que era controlada pela pequena signal box Crewe Station A, agora localizada no museu, e eletronicamente controlada como esta onde nos encontramos, para que ainda hoje se estabeleça conectividade durante as simulações que criam interação com os visitantes, brindados com estas 2 mesas do tipo Westinghouse, de comando inteiramente eletropneumático, acionado por meio de pequenas alavancas. Para que isso seja possível, existe no resto do chão um enorme compartimento de relays, dispositivos responsáveis por meio de ativação de alavancas das mesas de controlo em abrir ou fechar circuitos, no caso específico, abrir e fechar semáforos multi-aspecto e efetuar mecanicamente estradas por meio de ajuste de aparelhos de mudança de via. Durante uma das minhas visitas ao posto de controlo, tive o privilégio de ser instruído por mais um dos simpáticos voluntários do museu, um verdadeiro veterano e conhecedor do mundo da ferrovia. O mesmo onde se empregou até à idade da reforma, num tempo em que os empregos neste e outros setores eram para a vida, estavam longe de ser contratuais e, mesmo não havendo remuneração elevada, as regalias eram suficientemente justas para o sustento do agregado familiar e, mais importante que isso, era possível investir numa casa, por mais modesta que fosse, aqui na Grã-Bretanha e outras nações. Após a aula prática que me foi dada, tive de explorar o fantástico terraço panorâmico, muito popular entre entusiastas. Localização por excelência para, a partir de todos os ângulos, se observar e registar os movimentos das 3 linhas que se desdobram da bifurcação Crewe North e tomam as seguintes direções: Manchester, Liverpool, a extremo norte de Inglaterra e Escócia e, finalmente, Chester e norte do país de Gales. Terminamos aqui o nosso vídeo. Espero que tenham particularmente gostado deste feito com muito prazer e dedicação. Vocês são as minhas 4 águias de Crewe.